Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é sobre gravidez, não é sobre bebê, mas é sobre o meu testemunho. Meu testemunho de fé, no caso, é a Cristo, sobre a minha vida com Deus, como eu aceitei a Jesus, né? E minha vida antes de aceitar a Jesus como era. Bem, eu nasci em um lar cristão, no caso, eu fui criada. Caiu um negócio no meu olho, não tô chorando não, porque caiu bem na hora que eu fui começar a falar. E como era a minha vida antes de aceitar a Jesus. Eu nasci em um lar cristão, eu sou criada, no caso fui criada pelos meus avós, e tanto minha avó quanto meu avô, quando eu nasci, eles já tinham aceitado a Jesus. E desde pequena, eles me levavam à denominação que eles frequentavam, e eu participei do conjunto das crianças, depois foi para os jovens, e fiquei lá até uns 11 anos, 12 anos mais ou menos. E antes disso, a minha avó, ela na casa dela, ela sempre abrigava as pessoas, né? Vinham pessoas para lá e tudo. E tinha uma senhora que a gente chamava ela de Berré. O nome dela era Maria José, mas a gente apelidava ela de Berré. Ela já morreu, no caso. E ela rezava nas pessoas. Ela era rezadeira, né? A macumbeira, vamos dizer assim. E ela rezava nas pessoas, aparentemente para o bem, mas a gente sabe que por trás disso há demônios, que não é nada para o bem. E nesse tempo eu tinha entre 7 anos, 6, 7 anos, até 8 anos, porque quando a minha avó morreu eu tinha 8 anos. E mesmo assim, a minha família, quando ela vinha para o lado de cá, né, para onde a gente mora, ela mora em outro município, mas quando ela vinha para o nosso município, ela ficava na nossa casa. A minha mãe dava um quarto para ela dormir e tudo. E tinha um quarto, ela sempre ficava lá na nossa casa, na casa dos meus avós, quando ela vinha para a região onde a gente morava. E ela rezava. E eu achava legal aquilo, eu achava legal aquele negócio de pegar mato, folha de mato, ficar batendo assim na cabeça das pessoas, rezando, tirando água da cabeça, água não sei da onde. Eu achava legal, na verdade, eu achava legal a batida do mato na cabeça, que relaxava. Porque eu gosto de massagem assim na cabeça, que massageei meu cabelo, minha cabeça. Então aquilo ali eu achava legal, é bom. E tudo eu inventava para ela rezar em mim. Eu dizia que estava doendo meu pé, dizia que estava doendo minha mão, dizia que estava doendo. Se eu errasse um escorregão, reza em mim. E eu achava que aquilo não causava nenhum mal, eu achava que aquilo ali era legal, que ela estava fazendo bem. Eu tinha 7, 8 anos. E eu fui até 9, 10 anos, ela fazendo aquilo ali, quando ela vinha lá para casa no caso do meu avô, que nesse tempo minha avó já tinha morrido. E eu achava que aquilo não causava mal nenhum. E hoje eu sei que causa sim, por trás daquilo, há demônios que operam na vida das pessoas. E eu cresci uma criança que não era mal, assim, nunca gostei de fazer o mal às pessoas, mas eu comecei a entrar nisso aí na parte de deixar os outros rezarem em mim, como eu achava muito bom quando ela rezava em mim, quando ela pegava. Eu ia atrás dos matos, eu pegava os matinhos e dizia, reza em mim, e eu achava muito legal. E eu achava que não tinha mal nenhum naquilo. E eu era muito influenciada, esse era meu problema. Quando eu via uma coisa, eu queria fazer. Então, se eu via alguém rezando, eu queria rezar. Ou se eu via alguém, sei lá, fazendo um sinal de uma cruz, eu queria fazer também. Eu achava que aquilo era legal. E eu gostava de Deus, eu amava Deus, mas aquilo ali também tem Deus, eles falam em Deus, então é legal também. Tá certo também, eu achava que era certo. E aí a Berra morreu. E antes disso, eu nunca contei isso pra ninguém. Pra ninguém mesmo, né? Antes disso, eu lembro que a minha mãe era viva. Antes desses fatos aí que eu falei sobre reza e tudo mais. Eu não me lembro quantos anos eu tinha na época, mas eu me lembro que a minha mãe era viva, ou seja, eu tinha antes de 8 anos. Quando a minha mãe, quando eu falo mãe, quando eu falo pai no vídeo, é meus avós, tá bom? Porque eu fui criada por eles, então eu considero eles pai e mãe. Então quando eu falar mãe e pai, é relacionado a meu avô e a minha avó. Então eu me lembro que
A minha mãe era viva nesse tempo ainda, porque eu não sei falar avô, né? Porque eu fui criada chamando eles de pai e mãe. Então eu me lembro que a minha mãe era viva ainda. E aí eu comecei, eu não sei com que idade, eu comecei a ter pesadelo de noite. Eu era bem pequena, mas eu me lembro dessa cena. Eu queria dormir entre meu pai e minha mãe. Eu não conseguia dormir. Eu tinha uma caminha no quarto do meu pai e de minha mãe, eu tinha uma caminha, mas eu não queria dormir na minha cama, porque eu tinha medo. E aí a minha mãe colocava eu entre ela e o meu pai. E eu dormia lá entre eles dois. Mas só que o trabalho era ainda para dormir. Porque quando apagava a luz, aí pronto. Eu não conseguia dormir. Teve um dia que você pode achar que é mentira, é invenção da minha mente, eu tava delirando, era um sonho, Credilane, era um sonho, você tava sonhando, menina, mas não era algo de olho nu. E eu nunca contei isso pra ninguém, porque as pessoas podem achar que é piada, né? Ou que é invenção da minha cabeça, invenção da cabeça de uma criança. Mas eu tava dormindo entre meu pai e minha mãe, e eu via como se fosse uma miniatura, né? Um tamanho bem pequeno do convencional, do normal. Era um homem vestido de vermelho em um cavalo. E ele vinha até mim. Eu tava entre meu pai e minha mãe, porque eu só conseguia dormir entre eles dois por causa de pesadelo, de medo e tudo. E ele vinha até mim naquele cavalo como se fosse por cima de mim, assim, flutuando, né? Imagina você deitado numa cama e como se fosse um cavalo, vinha um homem, um cavalo bem menor, em miniatura, tá, pessoal? Não é um tamanho normal. E ele vinha até mim, montado no cavalo, ele todo de vermelho, e ele estendia a mão pra mim, pra poder eu pegar na mão dele, como se fosse um cara que viesse no cavalo e estendesse a mão pra menina que tá lá embaixo, né? E dizia, vem, sobe aqui comigo. E eu via aquilo e começava a querer chorar, começava a se assustar. Eu acordava meu pai, eu acordava minha mãe. Eu me lembro que meu pai se zangava, porque tadinho, ele passava o dia trabalhando. A gente morava em interior, é da roça, então ele passava o dia lá trabalhando, lá botando. E ele chegava em casa de noite, ele queria descansar a cabeça. E eu não deixava, né? E ele achava que aquilo era frescura minha, mas não era. E aí a minha mãe acendia a luz. E quando acendia a luz, aquilo se desfazia. E aí não era nada. E aí a minha mãe, muito amorosa, ela me acalmava, conversava comigo. Aí, Credilane, vamos dormir, Credilane, seu pai quer dormir. E aí eu, tá bom, como se eu não quisesse dormir, eu queria dormir, mas não conseguia. E aí, eu nunca contei isso pra ela e não contei isso pra ele. E eu me assustava e pronto, apagava a luz e eu tentava dormir até que enfim eu conseguia dormir. E isso eu acho que eu vi só uma vez e nunca mais, né? Graças a Deus. E eu nunca me esqueci dessa cena, desse homem no cavalo vermelho, um cavalo pequeno, como se fosse preto, não era uma cor clara, todo de vermelho, me estendendo a mão para eu subir para junto dele. E eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando hoje aqui pra vocês que estão vendo aí. E pronto, eu cresci, né, comecei... Depois disso aí, eu ver essa mulher, eu conheci essa mulher chamada Berré, me interessei por ela rezar na minha cabeça, porque eu achava legal a batida do mato, era como se fosse uma massagem. Não que batesse, né, ela só jogava assim devagarzinho, que era como se fosse uma massagem na minha cabeça. Eu achava legal por causa disso. Mas não era por causa da minha inocência que o mal não estivesse atrás daquilo, né? Não é porque eu não conhecia que aquilo era mal, que não fosse mal, que não fosse errado. E aí... essa mulher morreu e eu continuei lá a minha vida. Minha avó já tinha morrido e passou-se muitos anos sem eu ter pesadelos, sem eu ter esses sonhos esquisitos que me assustavam tanto, ou ver essas coisas na minha frente assim, de olho nu mesmo, na escuridão, quando apagava a luz. E eu comecei a gostar muito, mas muito mesmo, eu era muito viciada. Eu era muito viciada, mas viciada mesmo em televisão. Eu assistia tudo de televisão, ou seja, eu amanhecia o dia 7 horas da manhã, eu emendava, eu só deixava quando eu ia para a escola e eu ia quase chorando, com raiva, eu ia para a escola com raiva, porque enquanto eu estivesse na escola eu estava perdendo tempo, eu achava assim, eu ia com raiva mesmo. Eu estava perdendo tempo podendo estar assistindo algum desenho, podendo estar assistindo algum filme, alguma coisa. Então eu era viciada totalmente, mas viciada mesmo em televisão. Podia estar passando o que tivesse, eu queria assistir, eu queria ver. E nisso de eu querer assistir, eu tinha uma série, uma série no caso,
É uma série, né, de um filme, vamos dizer assim, dividido em várias partes. Vocês sabem o que é série, né, pessoal? Sobre terror. E eu comecei a me interessar muito, mas muito mesmo, sobre tudo que fosse relacionado a terror. Eu achava muito legal aquilo. Ou seja, quando eu era pequena, quando eu era criança, aquilo me assustava. Mas quando eu cresci um pouco mais, quando eu já estava com meus 12, 13 anos, aquilo para mim era prazeroso, era muito bom. E eu amava desenho animado, mas eu gostava muito do Clube do Terror. Eu não sei que você que está me assistindo, você já viu o Clube do Terror na Record. Eu acho que era a Record que passava a meio-dia. E eu tinha muita raiva porque era na hora que eu tinha que ir para a escola. E às vezes eu me atrasava um pouquinho para chegar na escola, porque nesse tempo eu estava tarde. Eu me atrasava um pouquinho para chegar na escola, não gostava de chegar atrasada, porque eu sempre fui assim, de querer ser comportadazinha, né? Por causa do meu pai, que era bem rígido também. E eu queria ser comportada na escola, não faltar, mas eu amava o Clube do Terror, eu amava aquilo ali, eu não queria perder. E eu não sabia que tudo aquilo ali estava acarretando coisas ruins para minha vida. E eu não achava mal nenhum naquilo. E aí todo filme, como eu falei, era muito influenciado. Tudo que eu via eles fazendo no filme, ou em um desenho, em alguma coisa, em uma novela, eu queria fazer pra mim também. E eu me lembro que tinha um filme que era sobre bruxaria. Era uma série que eu assistia que era sobre bruxaria. E eles faziam magia, tinha as bruxas lá e tudo, sobre bruxo, né? Sobre magia. E eles tinham um livro, quando eles abriam, né, antigozão, assim, que eles pegavam e faziam lá a bruxaria, tinha aqueles caldeirão. E aí eu queria fazer aquilo também em casa. E aí eu não tinha livro, um livro que parecesse com aquele do filme. E aí eu pegava o quê? A Bíblia do meu pai. E pegava a Bíblia, que é a palavra de Deus, abria e fazia que aquilo fosse o livro das bruxas. Eu fiz a capa, até um tempo eu peguei, fiz uma capa e colei em uma Bíblia antiga que meu pai não usava e dizia que aquilo ali era o livro das bruxas, né? Escrevia, pegava uma folha de caderno, escrevia receitas, dizia como era. Então, tudo que eu via me influenciava. E às vezes você pode estar assistindo e dizer, isso é coisa de criança, é coisa de adolescente, tem nada a ver. Mas tinha e teve muito a ver na minha vida quando eu me tornei mais adulta, vamos dizer, mais jovem um pouquinho. E aí eu comecei a cada dia gostar mais de tudo que fosse relacionado a terror, né? De tudo que fosse relacionado ao macabro, a bruxaria ou a bruxas, no caso, qualquer coisa eu me interessava. Eu gostava muito da novela O Beijo do Vampiro. Eu me interessava por tudo isso aí, por esses meios aí. Então, quando lançava um filme sobre terror, eu queria ver, né? Se aparecesse na sessão da tarde, como antigamente, eu queria ver. E aquilo me interessava muito. E nesse tempo, eu me lembro que eu fui na casa do meu irmão, que meu irmão, no caso, que como eu chamo meus avós de pais, meu irmão é meu tio. E eu fui na casa dele, ele tinha um DVD, não um aparelho, né, o DVD mesmo. Ele tinha um DVD de terror que ele tinha comprado. E eu me encantei por aquele DVD. Eu pedi, não, você tem que emprestar pra me ver, e ele falou, Marquês, não, isso é terror, isso não tem problema, eu quero ver. E eu levei aquele DVD pra casa. No caso, na minha casa, eu não ia assistir por causa que meu pai ia brigar. Mas aí eu levei pra casa da minha mãe biológica mesmo, sabe? Que ela é viva, sim, mas como eu fui criada pela minha avó, eu chamava a minha avó de mãe. Então eu levei pra casa da minha mãe biológica e fui ver mais minha irmã. E eu não sei quantas vezes eu vi aquele filme. E teve uma vez que tava eu e minha irmã dentro do quarto, nós fechava a porta e ia ver o filme de terror. E a gente via e gostava demais. E teve um dia que a minha irmã, ela fez um desafio pra mim. E a gente, quando é menina, assim, adolescente, a gente leva tudo na brincadeira e acha que aquilo não influencia em nada na nossa vida. E ela fez um desafio, eu não sei se era porque tinha uma cena no filme que era assim, eu não me lembro mais, o filme todo, pra pensar que tinha uma cena no filme que tinha algo sobre o que ela pediu pra mim fazer. Mas ela pediu pra mim beber sangue. Não o meu, mas tinha uma galinha morta e tava o sangue lá, no caso não, tinha uma galinha lá que tava morta, não morta de doença, né, morta que ela matou pra comer. E ela falou, tem o sangue da galinha lá na bacia, eu te desafio você a beber aquele sangue. E eu, na brincadeira, disse, eu bebo aquilo ali brincando, e que história, e eu bebi.
Eu bebi, minha irmã achou graça. Que é isso? Você não tem juízo, você fez isso. E eu bebi o sangue assistindo filme de terror, e lá, e na brincadeira. E eu não sabia que tudo aquilo ali que eu estava fazendo ia acarretar muita coisa ruim, ia trazer muita coisa ruim pra minha vida no futuro. E eu fazia, como eu falei, por brincadeira. E depois disso tudo, à noite, eu me trocava, me arrumava, pegava uma Bíblia, que eu usava não para ler, não para estudar ela, mas eu usava só como acessório de crente, né, que infelizmente é como muitas pessoas usam. No final do dia fazem o que fazem, no final do dia pegam uma Bíblia como acessório e levam para as denominações e se sentam lá e vão assistir o culto, vamos dizer assim. E é isso que eu fazia. Eu amava filme de terror. Teve uma época da minha vida que eu só usava preto e vermelho. Eu era tão influenciada por tudo que eu assistia, que teve uma época que eu só queria usar preto e vermelho. Então, se eu comprava uma blusa, no caso meu pai comprava pra mim, eu queria que fosse preta, ou eu queria que fosse vermelha, ou no máximo lilás escuro. Então eu amava essas três cores, principalmente preto e vermelho, mas se não tem preto, não tem vermelho, então me dá lilás escuro, que é o roxo, né? E aí, mas eu continuava crente, eu continuava com fé em Deus, eu continuava dizendo a paz do Senhor, irmão, eu continuava cantando no conjunto da mocidade. Porque eu não achava que aquilo influenciava em nada, eu achava que aquilo era brincadeira, que aquilo era legal. Que, o que tem a ver eu assistir um filme de terror? O que tem a ver eu me benzer? É o sinal da cruz, Jesus não morreu na cruz. E é isso que a mente, com certeza, de muitos jovens por aí, eles fazem isso e acham que não tem nada a ver, como eu achava também. Então eu fazia tudo isso aí, mas no final do dia eu me arrumava, principalmente sábado e domingo, né, final de semana, eu me arrumava. Eu e minha irmã pegava a Bíblia e a gente ia para a denominação, sentava lá, cantava, usando na mocidade, ensaiava, cantava e pronto. A gente estava crente, né? Mas só que a gente nunca tinha um encontro com Jesus de verdade. Naquele tempo a gente nunca tinha tido. E passou-se os anos e eu já estava com 14 anos para 15. E nessa época eu estava totalmente longe de Jesus. Eu falava em Deus, eu gostava de Deus. Quando falava em Deus para mim, eu me lembro que eu chorava. Quando eu vi no caso, quando eu ia para a denominação, eu conversava muito. Eu conversava muito na mocidade. A mocidade, para você que não sabe, é um conjunto de jovens na denominação, né? Que tem lá as cadeiras, os jovens ficam lá sentados. Na hora de cantar eles cantam, depois se sentam e fica lá o lugarzinho deles separado. Eu me sentava lá mais um monte de jovem e eu conversava, baixinho assim, conversando. Mas na hora da pregação eu parava, porque eu ficava abismada quando aqueles homens vinham e começavam a falar e às vezes eu me lembro que a minha irmã, ou às vezes outras amigas minhas, batiam em mim assim, Petilane, é isso aqui. Eu disse, não, agora não. Porque eu ficava admirada quando eles falavam, porque eu não lia a Bíblia, eu não tinha vontade, não tinha interesse de ler a Bíblia, eu tinha ela, mas eu não lia. Então quando eles começavam a falar, falar alguma coisa relacionada à Bíblia, eu, nossa, tem isso. Então eu ficava lá parada ouvindo eles. E quando falavam sobre Jesus, quando contavam a história da Bíblia, eu me emocionava. Eu não sei porque eu sou emotiva, mas eu me emocionava. Eu chorava. E às vezes até dizia, aquele ali estava conversando, agora já está aí todo olhando pro homem ou para a mulher que está pregando. Mas depois de que terminava o culto, tudo aquilo ali era esquecido. Eu me lembro até que teve um dia que eu cheguei em casa e eu fui brincar de pregadora. Porque tudo que eu via eu queria imitar. E eu era bem pequena ainda. Mas eu pegava a Bíblia do meu pai, né, que era maior, e ficava lá imitando que eu estava pregando e tudo mais, porque eu queria, tudo que eu via eu queria imitar. Mas só que eu esquecia aquilo ali. E isso era por volta, eu tinha no máximo 11 anos. Mas quando eu comecei a esquecer mais de Jesus, porque o diabo ele vai nos enganando aos poucos. Ele não chega de uma vez e pam! E tira você do que você acha que estava nos caminhos de Deus, né? Tira você daquele caminho ali. Que você acha que estava nos caminhos de Jesus, como eu achava que estava. Mas ele vai tirando aos poucos, ele vai te mostrando coisas que lhe interessam, que você gosta. E quando você vê, você está longe de Deus. No caso, você nunca esteve perto, como eu achava que estava perto um dia e nunca tive um encontro de verdade com Deus. Até aquela época. E aí eu fui perdendo o interesse.
de congregar, no caso, de estar junto com os irmãos, mesmo durante o dia eu fazendo coisas erradas, mas na noite eu tá lá na denominação, congregando com os demais irmãos, eu comecei a perder o interesse. O meu pai era muito rígido, e é ainda, né, tá vivo. Ele era muito rígido, então, Crestilane, vamos comigo. Sua mãe, no caso, a minha mãe tinha morrido, minha mãe é avó, né, e meu pai é meu avô. Mas ele me levava pra denominação e tudo, e eu ia com ele. Mas só que eu fui perdendo interesse, eu sempre inventava uma desculpa. Eu dizia que eu tava com dor de cabeça, eu dizia que eu tava cansada, eu dizia que não, pai, hoje eu não vou não, vou ficar em casa. Então eu não era uma menina de sair, eu não era uma menina que o pai saiu, eu vou pra um bar, ou eu vou andar, ou eu vou pra praça, ou eu vou pra casa de uma amiga. Ele sabia que eu ia ficar em casa. Então eu dizia, então fica. Aí ele ia. Mas só que você não comete o errado só lá de fora. Você pode cometer o errado em casa, ali, quietinha, né? E era isso que eu fazia. Eu ficava em casa e eu ia assistir meus filmes, né, de terror, tudo relacionado ao macabro, que desse pra me assistir, porque não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, na internet, no caso notebook, computador, que você vê o que você quer. E naquele tempo já tinha televisão. Então era o que a televisão, os canais da televisão alcançassem para me mostrar. Eu via. E aí eu ficava. E eu me lembro que um dia, como era costumeiro já, meu pai saiu, meu irmão saiu, que eu morava mais meu pai e meu irmão. E eles saíram de noite e eu sempre ficava em casa. E eu tava assistindo televisão, como sempre, né? E eu ficava lá, eu emendava. Quando eu chegava da escola, nesse tempo eu tava estudando de tarde. E quando eu chegava da escola às 5 horas, eu emendava até a hora de eu dormir. E eu enrolava, às vezes, querendo dormir um pouco mais tarde para assistir mais coisas. Tem um filme que vai passar, às vezes eu chorava, eu dormia zangada. Porque tinha filme que ia passar 10 horas, que às vezes era de terror. Era um filme que ia passar a primeira vez naquele canal na televisão, eu nunca tinha assistido. Eu chorava de raiva, porque meu pai não deixava assistir, porque já era mais de 10 horas da noite e eu tinha que dormir. Então eu ia com raiva porque eu queria assistir aquele filme. E eu ficava em casa e assistia o que dava, né? Até a hora do meu pai chegar e mandar eu dormir. E eu me lembro que nesse dia eu tava sozinha em casa e tava deitada numa rede. Tinha duas salas. Eu tava na sala do meio e as duas salas assim, a primeira sala, a segunda sala e a cozinha. Eu tava no meio, né? Na sala lá que fica no meio. Tava deitada numa rede, balançando, a televisão na minha frente. E nesse tempo a minha mãe já tinha morrido há alguns anos. Minha mãe morreu em 2000, no ano 2000. E eu tava deitada e a janela tava aberta. E tinha gente na casa do meu irmão conversando, meu irmão que eu chamo meus tios, né? Meu irmão tava lá conversando com a mulher dele, tinha os amigos dele tudo conversando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sei, nesse tempo não tinha área ainda não. Tava lá de fora, lá todo mundo conversando. Era de noite. E aí eu tava assistindo normal a novela, nessa hora já era novela. Eu tava assistindo a novela normal lá, fixada os olhos. E de repente eu vejo que tem uma pessoa na janela olhando pra mim. E aí eu tiro o olho da televisão. E quando eu olho pra janela, quem tá na janela é minha mãe. Mas só que minha mãe tava morta. E aí eu me espanto com aquilo. E eu me espanto com aquilo. Ela tava de olho fixo pra mim. Ela tava vestida com uma roupa dela mesma e tudo assim que ela vestia quando ela tava viva. E ela tava parada na janela olhando pra mim. E aí eu não vou gritar de medo porque eu gostava daquilo. Aquilo me interessava. E aí eu simplesmente se levanto da janela, se levanto da rede e corro pra janela pra poder olhar ela. Mas quando eu corro ela some. E aí eu abro a porta e nisso que eu me lembro que tava a gente sentado lá do meu irmão e tudo, porque a casa é bem perto, a casa do meu pai é bem perto da casa do meu irmão. E aí eu olho, o pessoal tá conversando normal. E eu olho, peraí, mas cadê minha mãe? E olho pro outro lado, que era o beco, que eu pensei que ela tinha saído, né? E não tem ninguém. E eu olho no beco e não vejo ninguém. E eu volto pra rede e fico, mas cadê ela? Ela sumiu. E eu não fico com medo. E aí eu continuo assistindo a televisão. Quando meu pai chega, eu conto pra ele que eu vi minha mãe, mas só que minha mãe estava morta. E aí vira notícia isso aí no lugar onde eu moro, que é um lugar pequeno, onde eu morava, é um lugar pequeno. E até uma vizinha lá perto lá de casa veio, Crestilane, você viu sua mãe ontem de noite? Tudo. Eu falei, vi, ela estava na janela, porque aquilo não me causava medo.
E eu dizia, eu vi, ela tava na janela, mas eu fui correr para poder ver ela de perto, ela sumiu. Eu corri, abri a porta e cacei, não tinha mais ninguém. E pronto, passou-se anos, alguns anos, e eu continuei me interessando por tudo que era de terror, como sempre, né? E eu amava ficar dentro de casa com as portas fechadas. Eu não gostava de, ficar mais todo mundo conversando. O meu negócio era de casa. Até o pai dizia pro povo, Credilane, o negócio dela é ficar dentro de casa. Ela só quer ficar dentro de casa. Ela não é uma menina de ficar em rua. Ele falava pelo lado bom, né? Dizia, não é uma menina de ficar em rua, conversando. O negócio dela é dentro de casa. Mas só que o dentro de casa, deitado numa rede, assistindo televisão, de preferência um filme de terror. E aí, quando ele saiu, meu pai saiu, meu irmão saiu, eu me aproveitava. Eu ficava dentro de casa, ligava o som, aí eu comecei a me interessar também por música, porque é uma coisa que eu gosto muito até hoje. Mas hoje eu não ouço mais as músicas que eu ouvia antigamente. Então eu ouvia assim alguns hinos, mas eu gostava mais de rock. Então, de alguma música. Então meu irmão, no caso, ouvia. Ele não era crente. E ele tinha lá as músicas dele, aqui mais é forró, né? Então ele tinha os CDs dele lá de forró, mas tinha também, ele ganhava o CD de rock e ele jogava tudo no som, o que desse ele botava pra ouvir. E eu comecei a me interessar por esses CDs, então eu via, quando ele saiu eu aproveitava, jogava no som, botava alto e ouvia, bem alto. E eu gostava de fazer isso, principalmente quando ele saía, por quê? Eu fechava as portas, ficava só eu dentro de casa, ligava o som nas alturas, dentro de casa com as portas fechadas. E sentava numa rede e ficava me balançando e lá, relaxada, né? E até que um dia eu tava nisso aí, o som ligado, alto, e eu botava forró, botava tudo. E se denominava, se dizia crente, se dizia uma menina, eu sou crente, sou evangélica, dia de domingo quando dá, eu vou pra denominação e tudo. E não achava que eu tava fazendo uma coisa, nossa, que eu tava desviado. Nunca eu pensei isso. E aí eu fechava as portas, nesse dia eu fechei as portas, liguei o som nas alturas, peguei minha rede, se deitei e fiquei lá se balançando. E nesse dia, quando eu olhei, eu tava de frente pro quarto do meu pai, a porta tava aberta, o quarto dele tava na mesma sala, a sala que fica no meio, a sala de chegada e a sala da cozinha. Eu tava me balançando sozinha. E quando eu comecei a me balançar, eu vi como se fosse um vulto subindo na parede do quarto do meu pai. Ele subia, não era como se fosse um vulto, era um vulto, né? Um vulto preto, subia na parede do quarto do meu pai e depois ele ia descendo. Não era sombra, era bem devagar, ele subia, parava e depois descia. Aquilo ali fez eu me arrepiar toda. Aí eu senti medo. Aí eu corri rápido, desliguei o som, abri as portas. E aí eu tinha uma prima minha que nesse tempo, hoje ela já é uma jovem, nesse tempo ela era uma meninazinha. E eu me lembro que ela gostava muito de brincar comigo. Mas eu rejeitava brincar com ela para ficar dentro de casa com as luzes apagadas, porque era de dia, com as portas fechadas, o som ligado, sozinha. Eu não queria brincar com a menina, eu queria ficar sozinha. E nesse dia eu fiquei tão assustada quando eu vi aquilo, que eu abri as portas e chamei ela, vem aqui, vamos brincar e tudo, deixa eu brincar com você, porque eu queria alguém pra ficar mais eu. Aí eu comecei a sentir medo. Mas só que eu continuei com a vida que eu tava, se achando que eu era crente, se achando que eu era evangélica, mas fazendo o que eu tava fazendo. E eu fazia o sinal da cruz, antes de sair de casa eu me lembro que eu ia pra escola e eu fazia o sinal da cruz. Toda vez, porque eu tinha visto no filme o pessoal fazendo e eu, isso é algo de Deus, a cruz, onde Jesus morreu, então é algo que protege a pessoa. E eu fazia. Eu já me ajoelhei, já peguei imagenzinha de santo, já me ajoelhei, já peguei a parede, cavei a parede, fiz um buraco na parede. Eu não sei se foi só eu ou foi minha irmã também, mas eu me lembro que eu fiz um buraco na parede, coloquei um santinho lá dentro e acendi uma vela, pegava a vela lá, que meu pai comprava para quando faltava energia, né? Mas eu pegava a vela, quebrava a vela no meio, porque era muito grande, para enfiar no buraquinho lá, no ocozinho que eu fiz na parede. E acendia um pedacinho da vela, e acendia lá, e colava a velinha lá, porque eu tinha visto no filme O Alto da Compadecida isso. E tudo que eu vi eu queria fazer. E eu me ajoelhava e ficava rezando para aquele santo. Eu que no domingo à noite estava na denominação, cantando, orando e encantada com a pregação do irmão, mas que eu não tinha tido uma conversão a Deus e fazia aquilo porque eu achava legal.
Então eu fiz tudo isso. Eu aceitava que as pessoas rezassem em mim, eu amava tudo que fosse relacionado ao terror, eu só vestia preto e vermelho porque eu gostava dessas pessoas, que eu via os filmes que só vestia preto e vermelho, que era relacionado a vampiro e tudo mais. Eu gostava disso, eu fazia o sinal da cruz, eu me ajoelhava perante umas imagenzinhas de santo, colocava lá na parede, acendia vela e um monte de coisa mais. E eu achava que tudo isso estava certo. E eu cheguei aos 15 anos. E quando eu estava com 15 anos, eu já estava totalmente afastada de Deus. Ou seja, eu não ligava mais. Eu falava em Deus, eu gostava de Deus, mas eu, quando falava sobre o diabo, eu não achava o diabo algo tão ruim. Assim, era o diabo. Eu não achava tão ruim falar sobre, isso. Não, eu falava normal. Ou quando falava sobre terror, o terror pra mim, ou sobre alguma coisa que, vamos dizer assim, um acontecimento sobrenatural. Eu amava falar sobre fantasmas, sobre coisa que apareceu. Eu me lembro que nesse tempo eu estudava de tarde ainda, era antes dos meus 15 anos. Eu tinha um grupo, era eu, deixa o cabelo passar. Na minha sala, nós tínhamos nosso grupinho, no caso. Era eu, outra menina e 2 meninos. A gente fazia de tudo para fazer a atividade da sala, para poder se juntar no final da sala para contar sobre história de assombração. Nós amava aquilo ali, e eu amava também. Então, era eu, outra menina e 2 meninos, que eu não vou falar o nome aqui porque, pra não ficar falando o nome de outras pessoas. Mas eu estudava de tarde nesse tempo, eu fazia o ensino fundamental ainda. E eu tinha por volta de 12, 13 anos talvez. E eu me sentava e a gente, cada um tinha a sua história, sabe? Aí você sabe, todo dia nós tínhamos que arranjar uma história de assombração. Aí pronto, o menino vinha e dizia: fulano me contou uma história de assombração, que fulano viu isso e aquilo em tal lugar. Aquilo ali pra nós era algo que, nossa, a gente amava. Então nós não dava trabalho na sala de aula, nós fazíamos atividade rápido, respondia, mostrava para a professora e se juntava. Nós vamos conversar bem aqui baixinho, lá no fundo da sala. E a professora dizia: tá bom, pode ir. E pronto, todo dia de segunda a sexta era isso. Nós se juntávamos, nossas 4 cadeirinhas lá e sentava. Às vezes, vinham outros alunos e perguntavam: o que vocês estão fazendo aí? Aí nós dizíamos: nós estamos contando sobre assombração. Você não sabe uma história, não? Aí o outro: eu sei. Aí se juntava também. Então nós amávamos fazer isso aí. Tudo relacionado à assombração. O pessoal chama aqui visagem, né? Que você viu uma coisa sobrenatural, uma alma, um fantasma, alguma coisa assim. E a gente amava falar sobre isso. E aí eu já estava com 15 anos, já estava indo para o ensino médio. E eu estava totalmente longe de Deus. Eu tinha deixado, já fazia 2 anos que eu tinha deixado de frequentar a denominação que eu frequentava. E meu pai pelejava pra mim, mas eu sempre dizia: eu vou ficar em casa. E o pai achava que, se eu ia ficar em casa, não tinha nada. Eu tava em casa, né? Não tava na rua, não tava namorando, não tava... uma coisa que eu quero deixar claro aqui: eu fazia isso tudo, mas até aquele momento eu não estava influenciada por rapazes, na parte de ficar namorando, e isso não. Eu ficava em casa. O meu mal era isso aí, era acarretar essas coisas ruins, sobre demônios mesmo pra minha vida, que eu achava que não tinha nada a ver. E aí eu ficava em casa. E já fazia 2 anos que eu não ia mais. Ia quando era uma festividade, quando era um congresso, alguma coisa assim, eu ia, vestia a roupa. Antes do dia do congresso eu ensaiava muito com a mocidade, porque era assim, o pastor, né, como as pessoas dominam, ele não ia lá em casa pra ficar acreditando o que tá acontecendo, não. Eu chegava lá, ensaiava o hino, no dia do congresso eu cantava com a mocidade e tava tudo bem. E aí depois eu passava mais alguns meses sem pisar lá. E assim ia. E quando eu cheguei aos meus 15 anos, eu fui pro ensino médio. E o ensino médio é um pouco mais longe daqui. A gente pegava um ônibus para poder ir pro colégio, que era o ensino médio. E lá, quando eu cheguei, o diabo começou a me dar interesse pra parte do namoro, né? Antes disso, eu comecei a gostar de um rapaz, de um menino, escondido do meu pai. Mas só que acabou, no caso. E aí depois, o diabo, não satisfeito com isso, começou a me influenciar lá. Assim que eu mudei para esse colégio, para estudar lá, eu conheci um menino. E aí ele começou a gostar de mim, eu comecei a gostar dele. E aí eu tava simplesmente afastada de Deus.
Ele também não era crente, ele era católico, católico mesmo, de à missa e tudo mais. E pra você ver como o amor, ou como o amor a uma pessoa faz você fazer coisas erradas. Eu nunca tinha ido a uma celebração de uma missa. Mas por causa dele eu fui. No colégio. Eu me lembro que nesse dia ia ter uma missa lá no colégio, era um dia de sábado, não tinha aula, mas ia ter um carro que ia levar os alunos que quisessem participar de uma missa, de uma apresentação, ia ter um monte de santo, né, aquelas estátuas lá que ele ia colocar lá, vi um pessoal de tal lá e tudo mais, e ele ia estar lá. E aí, a gente se combinou e eu enganei meu pai, dizendo que, pai, é uma apresentação, mas porque meu pai nunca ia deixar eu ir se ele soubesse que era uma missa, sobre católico, tudo assim. Aí eu falei pra ele, não, pai, é uma celebração não, é uma apresentação que vai ter no colégio, o pessoal vai, o carro vai levar, o ônibus vai levar, deixa eu ir. Aí o pai deixou, porque, lógico, é coisa de nota, você vai perder nota, você vai perder ponto, então você tem que ir, Cristilane. E eu fui pra ver o rapaz e ainda me intrometi no meio da celebração e no momento lá da cruz, talvez eu fiz a cruz também, pronto, participei. Mas só que nesses meus 15 anos, foi no momento que Deus entrou na minha vida. Eu conheci esse rapaz a partir do mês de fevereiro, que foi o início das aulas. E quando foi em quando foi em junho, que foi o mês que já para terminar, para entrar as férias de julho, veio as férias e eu voltei pra casa, né? Vim pra casa, fiquei na minha... Não que eu morava lá, eu comecei minhas férias, né? E aí, nesse tempo, era no ano de 2008. Eu estava com meus 15 anos, estava de férias e estava totalmente longe de Deus. Eu comecei também a fazer amizade com pessoas que não tinham nada a ver com crente, com a fé, no caso evangélica mesmo, sim, de crente. Eram pessoas totalmente católicas, meninas, e elas eram de pra festa, de namoro e de zoação mesmo, como as pessoas falam. E eu comecei a me enturmar com elas. E como a Bíblia fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E é totalmente verdade isso. Foi na minha vida. E foram essas meninas que me influenciaram na parte do namoro. E na parte de nós andar, dar umas voltas, né? Eu não tinha isso, mas, vamos dar uma volta. De dia, de noite não. E nesse tempo eu tava morando mais a minha mãe biológica. E minha mãe biológica não era... não tava nesse tempo assim, firme e tudo. Ela tava meio termo, firme na parte de firme com Deus, né? E aí minha irmã fazia, e eu ia fazer também. E aí essas amizades dessas meninas começaram a me corromper mais ainda. Eu já estava corrompida, mas eu não enxergava. E elas começaram a me corromper mais ainda. Mas só que chegou o mês de julho de 2008, quando eu estava com 15 anos, tinha acabado de completar 15 anos, em maio. E eu não me lembro o dia, infelizmente. Eu não anotei o dia. Mas eu sei que eu estava na casa da minha mãe biológica. E eu morava perto de uma denominação que eu nunca tinha ido. E eu se dizia crente, mas minha saia era no meio da coxa. E minha blusa era toda decotada, era o seio mesmo mostrando, a barriga mostrando um pouco. E eu pintava unha, eu fazia maquiagem, eu pinicava meu cabelo, não cortava curto, porque senão eu levava uma pista do meu pai, né? Ele não queria. Mas eu pinicava meu cabelo até onde desce, né? E eu se denominava crente fazendo isso tudo. E eu via em outras denominações, outras pessoas que se diziam crente, com uma saia mais comprida, cobrindo o joelho, ou sem maquiagem, que não usava, que não cortava o cabelo, ou que não usava salto alto, como eu usava também. E eu dizia, eu até dizia a frase, Deus me livre. Eu dizia, Deus me livre, pra que ser crente desse jeito? Eu nunca que eu vou conseguir usar uma saia que não seja pra baixo da minha coxa. Pra que usar uma saia cobrindo o joelho? É muito grande. É uma exageração. Não, e, nossa, não passar uma base na unha. Ou não, é toda... Não tem arrumação nenhuma. Eu vou dizer, não tem arrumação nenhuma. Uma pessoa dessa aí. Pra que ser crente desse jeito? E eu me achava que eu tava crente do jeito que eu tava, né? E teve um dia que era de manhã. Tava tudo bem comigo. Eu só estava bem assim. Eu achava que estava tudo bem. E eu tava na casa da minha mãe nesse dia, no caso, biológica, né? Ela tinha viajado, tava só eu e minha irmã, e minha outra irmã. Aí minha irmã tava conversando nesse tempo, minha irmã ela era crente, né? Hoje ela está desviada.
ela estava conversando mais duas senhoras que eram crentes também, crentes dessas que eu achava que era uma exageração, que pra que aquilo, pra que se vestir daquele jeito, pra que não passar maquiagem, não cortar o cabelo, ou pra que a saia cobrindo o joelho. E eu tava lá, dentro de casa, normal. Aí eu apareço na porta, onde a minha irmã tá conversando com essas duas senhoras. Uma já morreu, partiu para o Senhor, né? E eu apareci na porta e eu me achava crente. Então eu olhei para elas e falei, a paz do Senhor. E aí uma dessas mulheres, que no caso já partiu para o Senhor, ela olhou para mim e disse assim, por que você é crente se você não congrega? Ou eu nunca vejo você em nenhuma denominação. E aquilo me deu um choque, porque já fazia 2 anos que eu não pisava o pé numa congregação. Não que o importante seja você estar congregando, mas na parte minha que eu estava totalmente afastada de Deus. E tem muita coisa que se fosse pra me contar, dava 2 horas de vídeo, mas não dá pra contar. Eu tô me lembrando de muita coisa aqui que eu deixei pra trás, de outras aparições, de coisa que eu vi. E se eu for contar de vultos que eu vi, e toda vez que me dizia que eles vai passar a denominação, que eu dizia que Deus me livre de pisar o pé naquela denominação, naquele lugar, que eu não ia, minha família toda ia, mas eu ficava em casa. E eu fechava a porta e nesse dia eu tive um susto, porque quando eu tava assistindo a televisão, mais minha outra irmã, veio um vulto na sala e eu arregacei a porta, saí por lá de fora, mas não fui na denominação onde estava todo mundo lá reunido e eu não ia, não pisava o pé ali. E aí essa senhora fez essa pergunta pra mim, que foi como se fosse um tapa na minha cara, né, uma corda pra vida, Credilane. E eu fiz, mas por que essa mulher me perguntar isso? Aí eu fiquei gaga, eu fiquei, não, mas eu sou crente sim, sou, é porque eu nunca mais fui, mas eu inventei uma desculpa lá e fiquei morta de vergonha. Foi um chacoalhão pra mim acordar. E aí pronto, essas duas senhoras foram, a gente chama consagração da manhã, no caso elas iam se reunir em um salão pra orarem e louvarem a Deus pela manhã. E a minha irmã estava dizendo que naquele dia ela não ia, porque ela ia resolver um trabalho da escola na casa lá de uma outra amiga dela. E aí pronto, essas senhoras saíram, eu voltei para a cozinha da casa da minha mãe biológica e minha irmã saiu para ir para essa amiga dela, para ajeitar o trabalho da escola. E eu fiquei mais a minha outra irmã. E eu tava lá enxugando a louça, fiquei lá enxugando a louça na cozinha e pensando, não saía da minha mente o que aquela mulher tinha me perguntado. Porque eu tava como se eu fosse refletindo minha vida, o que eu tava fazendo da minha vida. E aí nesse momento a minha irmã entra dentro de casa e eu não vejo que ela entrou. E quando e eu tô enxugando o prato e pensando em toda a minha vida, por causa que a pergunta que aquela mulher fez eu refletir sobre um monte de coisa. E aí quando ela trisca em mim, minha irmã, eu levo um susto enorme. Aí é como se uma coisa, algo entrasse dentro de mim. E quando eu me volto para ela, a força que está no meu corpo já não é mais minha. É como se fosse, não dá para explicar direito, é como se fosse, você tem que viver aquilo, mas Deus livre de vocês viverem o que eu vivi. Ou eu viver de novo aquilo. É como se fosse um corpo dentro, ou uma alma, um corpo, sei lá, dentro do meu corpo. Então eu sentia, eu estava ali vendo, eu sabia que eu estava no meu corpo, eu sentia, eu via as coisas, mas é como se o outro corpo estivesse dentro do meu corpo. Era uma sensação muito ruim. Que eu nunca tinha sentido na vida. E aí eu comecei a gritar, pedindo socorro à minha irmã, e minha unha nesse tempo, eu tinha as unhas bem grandes, e eu comecei a tentar sustentar nos braços da minha irmã, e ela ficou assustada com aquilo ali. E eu azunhei os braços dela todo, e ela se saindo, tirou os braços de mim e saiu correndo pro terreiro da sala, e aí a vizinha veio e perguntou o que era aquilo. E quando eu saí no batente de casa, né, da calçada, eu olhei para essa denominação que eu dizia que eu nunca pisava os pés, porque que negócio de expulsar demônio, negócio de mulher com as roupas compridas, para que ser crente de jeito, é cafona. E eu corri para essa denominação onde aquelas duas irmãzinhas, aquelas senhoras estavam orando nesse momento, só elas duas, de joelhos dobrados, e eu bati na porta pedindo socorro, para que elas me socorressem, tirassem aquilo de mim, aquilo que estava em mim. E aí eu entrei. E aquela senhora, ela pregou, anunciou a Jesus para mim, falou sobre Cristo para mim. E naquele momento eu reconheci que eu nunca tinha tido uma verdadeira convenção, um verdadeiro encontro com Deus. Eu falava de Deus, eu dizia que eu gostava de Deus, mas eu também gostava do mal.
E como diz a Bíblia, você não pode servir a dois senhores. Não só na parte, eu sei que nesse versículo fala relacionado a mamão, ao dinheiro. Mas você também não pode servir ao diabo e a Deus. Você não pode dizer, Deus é legal, eu gosto de Deus. Mas também você não pode dizer, o diabo é o diabo, tem nada também, deixa o diabo, deixa. Como se você estivesse dando legalidade ao diabo naquela parte. Então, eu fazia isso. Eu dizia que eu gostava de Deus, mas eu também não achava que o diabo era algo ruim. Eu não dizia que os demônios ou que Satanás era alguma coisa tão ruim assim. E isso fez eles se chegarem a mim. E depois disso, dela ter anunciado a Jesus para mim, assim que eu saí na porta da casa da minha mãe, e a minha irmã ficou os olhos desse tamanho olhando para mim, e a vizinha perguntando o que era que estava acontecendo. E quando eu saí na porta de casa, é como se aquilo tivesse deixado minhas costas um pouco. Mas eu sentia a sensação do ruim. E aí eu fui impulsionada a ir para essa denominação às pressas, correndo, coisa que eu não ia, minha mãe pedia para eu ir, meu pai, no caso, o marido da minha mãe, né? Ele também dizia, vamos, vai não, Creilane. E eu sempre saía e dizia que não. E eu fui nesse dia às pressas, correndo. E toda vez que canta o hino, foi na cruz, o 15 da harpa cristã que fala naquela parte. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugir. Essa parte eu me lembro totalmente de mim, toda vez que canto esse hino. Apressado fugir, eu fugi apressado mesmo. Foi literal correndo para Jesus, para a salvação que eu nunca tinha tido na minha vida. Até aquele momento. E aí eu bati na porta e a senhora... Uma das senhoras veio e abriu a porta da denominação para mim. E aquela outra senhora que tinha feito aquela pergunta para mim, ela fez a pergunta tão inocente, mas ela fez a pergunta tão direcionada mesmo. Ela olhou fixo para mim e fez a pergunta: por que você diz que você é crente se você não congrega em lugar nenhum? Se você não vai em lugar nenhum, você não se junta mais nenhum irmão? E aí aquilo ali fez eu refletir sobre a minha vida toda. Em menos de 15 minutos, eu estava aceitando a Jesus de verdade, pela primeira vez na minha vida. E aquela outra senhora anunciou a Jesus para mim, falou que a única coisa que poderia me tirar daquilo ali, tirar aquela coisa de mim, era Jesus, né? E aí eu me ajoelhei de frente, de joelhos mesmo, perto de uma mesinha, levantei minhas mãos para os céus e eu me lembro como se fosse hoje. No momento que eu levantei minhas mãos e comecei a repetir as palavras que aquela senhora falava, porque eu não sabia dizer, eu estava chorando, os gritos chorando. E eu senti como se aquela coisa, aquilo que tinha entrado em mim, ela saísse de mim totalmente. Era como se fosse um alívio nas minhas costas. É como se as minhas costas estivessem literalmente abertas. E estivesse saindo algo como se eu sentisse um ventinho. E as minhas costas fechassem. Não é que ela estava aberta, né? Mas é como se algo estivesse saindo por trás de mim, pelas minhas costas. E eu aceitei a Jesus de verdade naquele dia. Em julho de 2008. E eu continuei com as minhas amizades. É por isso que é verdade quando a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu queria Jesus, de verdade, agora. Mas eu queria continuar com as minhas amizades. Eu queria continuar com as roupas que eu vestia. Eu queria continuar cortando meu cabelo. Eu queria continuar pintando a minha unha. Eu queria continuar, porque eu era crente, eu era evangélica na outra denominação, daquele jeito. Mas só que Cristo não me queria daquele jeito. Ele queria que eu obedecesse de verdade a palavra. O diabo queria eu para ele. E Jesus também queria eu toda para ele, não um pedaço para o diabo. E aí eu continuei com as minhas amizades. E Deus sabia, Cristo sabia que eu ia enfraquecer rapidamente na fé, que eu ia voltar. Ia ser pior o meu estado se eu voltasse de novo para onde eu estava antigamente. Pelas minhas amizades, pelas influências das minhas amizades. Porque eu era muito influenciada. E... mais uma vez, passou-se aproximadamente um mês. Eu continuei com a forma que eu estava. Nos primeiros dias eu estava assustado com o que tinha acontecido comigo. Então, tudo era Deus, tudo era orar, tudo era buscar a Deus. Mas só que passou-se uma semana e eu continuei com as minhas amizades. Eu queria ser crente, mas eu queria continuar com a minha sainha curta. Eu queria continuar com a minha blusinha mostrando um pouco os seios. Eu queria continuar cortando meu cabelo. Eu queria continuar pintando meu rosto mesmo, né? Pintando literal, passando maquiagem. Eu queria continuar. Mas só que Cristo não queria que eu continuasse. E aí, depois de um mês aproximadamente, eu estava na minha casa, no caso onde eu estava morando naquela época, que era a casa da minha mãe biológica.
E eu tava na área conversando mais uma amiga que começou a me influenciar para me sair um pouco, para me andar um pouco, naquela época que eu estava totalmente no mundo. E ela trouxe um recado para mim naquele dia. Ela tinha chegado de viagem e ela falou, quando eu tava no mundo totalmente, eu não comia o diabo, quando eu tava no mundo totalmente, eu gostava muito de um menino, que ele nunca tinha olhado para mim. Ele nunca olhou, nem olhou para me dar atenção. E eu tinha aceitado a Jesus e eu continuava amiga dessa menina, que era prima dele. E ela chegou de viagem da casa deste menino, que é um pouco longe daqui, e ela trouxe um recado. E ela disse, Cleide, o fulano disse que se você quisesse ficar com ele, ele queria. E eu tinha aceitado a Jesus. Quando eu estava no mundo, ele nunca quis saber de mim. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, ela chega e traz essa notícia. Já fazia quase um mês que eu tinha aceitado a Jesus. E eu fiquei entre dois pensamentos. Porque eu dizia, ai, logo agora que eu aceitei a Jesus, por que não antes? Lógico que eu não era essa de ficar com o menino, mas eu amava, eu gostava. Amava não, era apaixonada, iludida, vamos dizer assim, por esse rapaz. Logo agora que eu aceitei a Jesus, não posso agora, não posso, sou crente. Aí eu comecei a achar que eu era crente, eu estava sendo impedida de fazer algumas coisas que eu não fazia antes, mas queria fazer agora. E nesse dia, tendo essa conversa com a minha amiga, ela saiu para ir para casa da avó dela, porque ela tinha acabado de chegar de viagem, ela ia dar a bênção, né, a avó dela, ver a avó dela. E ela falou, Cleide, depois você conversa comigo, nós temos um monte de coisa para conversar, ela dizia, porque nós conversávamos demais. Nós ia até 10, 11 horas da noite sentada na área, porque a casa da minha mãe era parede e meia, vizinha mesmo com a casa dessa menina. E nós conversávamos até altas horas da noite. Minha mãe, meu padrasto, no caso o marido da minha mãe, a minha irmã, tudo na congregação, tudo lá na denominação, e eu em casa, batendo papo com essa menina, conversando lá sobre rapaz e tudo mais. E aí, eu pensava que naquela noite, ela tinha chegado de viagem, nós ia conversar muita coisa, mas só que Deus ia entrar mais uma vez na minha vida e eu não sabia. E aí ela saiu pra casa da avó dela e falou, Cleide, ela me chamava de Kekete, que era um apelido que colocaram em mim. Kekete, mais tarde, quando eu voltar, nós conversamos, nós temos muita coisa pra conversar. Aí eu falei, tá bom. E aí ela só me falou desse recado que esse rapaz mandou e foi pra casa da avó dela. E eu fiquei na casa da minha mãe tinha saído. E a minha irmã tava na casa dessa senhora que era crente, que tinha orado por mim pra eu entregar minha vida a Jesus. E ela tava lá. E eu tava em casa, na área. E aí minha outra irmã, ela gosta muito de ouvir hino. E ela tava ouvindo o hino e o som tinha travado. Eu tava em um hino lá que ela queria trocar, ela não sabia, né, mexer. E aí eu fui passar o hino pra ela. Deixa eu passar. E eu fui ajeitar lá o som lá, botar o hino que ela queria, a faixa que ela queria. E aumentar o volume um pouquinho mais, que estava baixo, ela gostava de ouvir alto, um pouco. E quando eu entrei na sala, a sensação ruim começou a vir. E aí eu quis como se fosse fugir daquilo ali, porque eu sabia que estava chegando algo ruim perto de mim. E eu mexi rápido no som e apressei os passos para sair na porta, por lá de fora. Mas só que eu vi passos atrás de mim nesse momento. E por mais que eu apressasse o meu passo, por mais que eu corresse, os passos que vinham atrás de mim eram passos mansos, devagar, mas ele acompanhava na maior correria que você fosse. Ele lhe acompanhava. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vi os passos, tchá, e aquilo entrou de novo em mim. E nesse momento vi um homem, que ele é da saúde, no caso ele ficou olhando as águas nas casas, ele vinha entrando na calçada, subindo a calçada para olhar as águas lá da casa da minha mãe. Quando ele vinha drobando para entrar, eu ia correndo para fugir daquilo. E quando eu ia saindo, aquilo entrou em mim de novo. E eu comecei a gritar desesperada e me atraquei com ele. Eu agarrei os braços dele o quanto eu pude. E eu gritava, me socorre, me socorre. E o pessoal da rua, que era de tarde, dessa vez, da outra vez foi de manhã, não tinha quase ninguém na rua. De tarde, o pessoal se senta, às vezes tudo. O pessoal da rua ficou olhando pra mim. E eu gritava, pelo amor de Deus, me socorre, não deixa ele me pegar, tira ele de mim. E o rapaz lá, o homem, não sabia o que fazia. Ele olhava pra mim e não sabia o que fazia. Eu sustentava nos braços dele o quanto eu podia. E aí, essa senhora, ela veio novamente, ela já sabia o que se tratava, porque aquilo ali com certeza era demônio, não era outra coisa. E ela veio e ela me acalmou
E eu voltei, fui para casa dela, se sentei na cadeira, ela começou a me acalmar e orou por mim. E quando ela orou por mim, aquilo se afastou de mim. E aí depois ela teve uma conversa comigo. Ela falou: Credilânia, você tem que parar e refletir o que tem na sua vida que não agrada a Deus. E Deus tocou em mim, não foi a senhora falando que, Credilânia, você passar maquiagem é pecado, ou você cortar seu cabelo é pecado, ou você usar uma saia curta é pecado. Deus foi colocando aquilo no meu coração, aquilo que eu achava cafona, que eu achava brega, que eu achava horrível, feio. Deus foi colocando aquilo no meu coração, o próprio Deus, que aquilo era errado, que aquilo não era para mim. E eu fui tirando do meu corpo aquilo que não agradava a Deus. E aí, as más amizades também, aquela menina que me influenciava por mal, porque Deus sabia que eu era fraca para ser influenciada. Eu fui me afastando daquelas amizades. Eu não fui ficar intrigada com aquela menina, porque eu sei que se intrigar com as pessoas é pecado também. O diabo opera nisso também. Eu orava por ela e oro para que aonde ela estiver hoje, que Deus converta ela um dia, que ela no caso, que ela se converta a Deus, que ela se volte para Deus, entregue sua vida a Jesus também, como um dia eu fiz. E hoje eu sou outra pessoa, no caso. As roupas que eu achava brega, ou a forma de ser daquelas pessoas que se denominavam crentes também, que eu achava brega, que eu achava feio, hoje eu sou um deles também, graças a Deus. E eu não fiz, como eu falei, impulsionado por uma denominação, impulsionado por um RI simplesmente, um regulamento interno, ou um pastor, ou um líder que chegou: olha, você tem que deixar isso, 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 e fazer isso, isso, isso. Não, foi Deus que me deu a certeza que aquilo que eu fazia era errado. E nem aquela senhora que conversou comigo depois, ela chegou e disse: Credilânia, para de cortar seu cabelo, para de vestir saia curta, para de fazer isso, para. Não, ela não foi me dar uma listazinha, não. Ela sentou comigo e falou: Credilânia, você tem que parar e olhar o que na sua vida você está fazendo que não agrada a Deus. Só isso. E aí eu parei, e Deus foi me clareando na mente tudo que eu tinha que deixar, e eu deixei, né? Então, é isso, esse foi o meu testemunho. Como eu falei, ficou muita coisa ainda para contar. E, como eu falei, o diabo operou na minha vida às escondidas. Eu fazia coisas que eu achava que era legal, que era interessante, que era coisa de jovem fazer, que era coisa de adolescente fazer, mas que influenciou muito em mim, né? Na minha vida depois. E foi uma luta, né? Foi uma luta para me aceitar Jesus, porque o diabo quer você para ele. E Deus também quer você para ele, mas a decisão é sua, né? A decisão é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E o que eu digo é, se você que está me assistindo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue enquanto é tempo. E o tempo é hoje, né? O tempo é agora. Você não sabe se daqui a 5 minutos você não vai morrer. Você vai estar vivo ou morto, né? Você vai dizer: eu tô bem, eu não tô sentindo nenhuma doença. Mas para morrer não precisa estar doente. Para morrer só basta estar vivo, né? E a solução de entregarmos nossa vida a Jesus para a salvação é em vida, não é depois que morre. Então, acerte sua vida, no caso, a sua vida com Deus, entregando sua vida a Jesus, você que ainda não aceitou a Jesus, e você que aí está refletindo, que está como eu, que está pensando: nossa, eu tô do jeito dessa menina aí, eu tô dizendo que eu sou crente, mas eu faço toda essa bagaceira, como as pessoas falam aqui. Tudo isso aí eu tô fazendo, mas no domingo eu tô na congregação. Então se acerte com Jesus. Não deixe que um demônio venha entrar na sua vida para você poder então se despertar e entregar a sua vida, porque vai ser muito mais dolorido. Pode ter certeza que eu conto por experiência própria. Se volte para Deus enquanto é tempo. Lembre-se do que Jesus Cristo, que também é Deus, fez por você, o que Ele passou por você na cruz para lhe livrar do inferno. Mas a escolha é você quem faz. Não foi só porque Ele morreu na cruz que você está livre do inferno, não. A escolha está nas suas mãos. Que Deus abençoe você. Muito obrigada pela paciência de você ter me ouvido todo esse tempo. Até a próxima. Que Deus abençoe e tchau.